Muito obrigado, professor. Vamos passear um pouco pelo Oriente Médio, né? Eu sei que também a Síria é objeto de estudo e de preocupação do professor Legeni. A Síria, que a partir de 2011 vivia um conflito iniciado sob a alegação de que havia problemas por parte do governo em relação às questões de respeito a minorias, em relação a minorias étnicas, em relação a desrespeito a direitos humanos, e não muito diferente do que a gente assistiu na Líbia, não muito diferente do que a gente assistiu em muitos cenários, inclusive no próprio cenário iraquiano, de alguma forma, essa questão das divisões étnicas, religiosas, foi muito suscitada. O governo sírio retomou o controle da maior parte do país com o apoio da Federação Russa a partir de 2015, de forma gradativa, mas existem partes do país que seguem ocupadas pelos Estados Unidos, principalmente a área que produz petróleo, a área que tem reservas imensas de gás. Outras partes do país seguem ocupadas por aliados ou pelo próprio exército da Turquia, principalmente na região de Idlib e na região também onde há uma população curda importante, onde os turcos têm uma faixa de controle que sempre ameaçam aumentar, né? Mas até suscitando um pouco os interesses de Israel e do Irã, da própria Turquia. Na passada, professor Legeni, pelo cenário sírio, como você vê hoje o cenário sírio, sob o ponto de vista da perspectiva? Será que o governo sírio... Porque os russos ameaçaram colocar turcos e sírios para negociar. Parece que o presidente sírio fez algumas exigências no sentido de que a Turquia manifestasse ali seu desejo de se retirar do território sírio. Isso ainda não progrediu. Mas, de modo geral, como você vê o cenário do conflito sírio, sob o ponto de vista perspectiva e também análise retrospectiva? Se nós não estivermos enganados, eu creio que nossa opinião seja parecida nesse sentido, o objetivo do Ocidente, muito provavelmente, era promover a remoção do presidente Bashar Assad nos moldes, talvez, do que foi feito com o Muammar Gaddafi. Não é? Então, vamos passear um pouco pela Síria. Vamos, não tem dúvida. E a Síria, eu tenho muitas raízes lá, né? Eu sou descendente de uma etnia que é majoritária, tem muita gente na Síria, que são os assírios, né? Você sabe que um dos meus 4 avós é de origem armênia, não 100%, né? Minha avó, o pai dela era assírio e a mãe era armênia. Ela é de Xi'an, o de Kran é assírio, né? Então, digamos assim, de 8 que eu tenho ali, 1/8 eu tenho um pé ali na Armênia, né? Mas veja, dentro da Síria tem muitas etnias, né? Os assírios são grandes, mas tem outras etnias, né? A Síria é um fato, é um país a ser estudado, é um capítulo desse meu livro do Oriente Médio. Ali sempre foi um governo de união nacional, né? Diferente do que o Lula está montando. Ali deve ter 22 partidos que existem no país funcionando, 2 dos quais são comunistas, todos eles têm cargo no governo. Os 2 partidos comunistas e todos os outros partidos, inclusive os de direita, né? Agora, qual é a ideologia do Dr. Bashar al-Assad? A ideologia dele é um pouco do resgate daquele nascerismo, né, do nacionalismo árabe, nacionalismo verdadeiro, né, anti-imperialista, não é essa coisa que esses patriotários dizem que são patriotas, né? Então, ele tem um pouco isso, né, daquele sentimento árabe nacional, né, de Gamal Abdel Nasser e outros líderes, né? Você veja, o imperialismo no Oriente Médio matou Gaddafi, matou Saddam Hussein e mataria, o objetivo era matar o Dr. Bashar. Eles controlariam tudo e eles venceram a guerra. Eu participei de um comitê de solidariedade à Síria, em São Paulo. Chegamos a fazer 10 reuniões, eu era uma espécie de secretário executivo. Liderei uma delegação de 6 de solidariedade, passei uma semana em Damasco, conheci a realidade. 2013, a gente estava em Damasco, mas ficava ouvindo assim o tempo todo. Bum. Os terroristas jogavam aqueles obuses assim aleatoriamente, caía em cima de uma casa e matava qualquer um, né? O tempo todo a gente ficava com receio. A Praça do Mercado Central, onde nós conhecemos, 40 minutos depois que nós saímos de lá, teve um atentado, matou mais de 40, né? Nós queríamos ir para
perto de onde havia os confrontos, o general que cuidou da nossa segurança falou, não permitiu de jeito nenhum, que era muito perigoso, né? Mas venceu a batalha. Eles venceram a batalha. Agora, veja, os Estados Unidos, né? Eles passaram incentivando o Estado Islâmico. Eles falam que combatem o terrorismo, mas eles e a Arábia Saudita jogaram tudo no financiamento desse Estado Islâmico, que, aliás, não é nem Estado e também não é islâmico, porque não há uma frase no Alcorão, e eu, por dever de entender aquele mundo lá, esse aqui tem que ser o meu livro aqui, eu toda hora eu consulto, e não há uma frase, está tudo marcado aqui, né, que diz que tem que cortar a cabeça de cristão. Ao contrário, tem que proteger os seguidores do livro. Está escrito aqui. E quem são os seguidores do livro? Judeus e cristãos. Eles são protegidos pelo Islã. Então, os Estados Unidos fazem um jogo duplo. O Estado Islâmico está praticamente debelado, né? Não tem mais quase nada de território. O problema maior é essa presença dos Estados Unidos. Eu consultei o cônsul, o embaixador fez um prefácio de um dos meus livros especificamente sobre essa viagem que eu fiz, né? Ele fez o prefácio. Não há um número preciso de quantos soldados tem lá, mas o que chega mais perto é 2.000, não é pouca coisa. No Iraque, 5, né? E o Biden prometeu retirar tudo do Iraque e ainda não cumpriu, né? Então tem uns 2.000 na Síria, mas o problema da Síria é a região em que a Turquia ocupou, ali na região noroeste. Quando o Erdogan viu que o Bashar liquidou a fatura, voltou a ter controle do território, ele então resolveu pegar um pedaço do território. E não há forças hoje, do ponto de vista militar, o exército sírio é um exército cansado. Ele venceu a batalha, mas é um exército cansado, né? Para fazer este enfrentamento com a Turquia. Então, a Turquia ocupa em torno de 10% do território. Eles dizem que é preventivamente para evitar que os curdos ataquem a Turquia. Aí, eu não concordo com essa argumentação, é ocupação territorial mesmo, né? Mas, de qualquer forma, esta ocupação não afronta a estabilidade do governo do presidente Bashar. Eu tive com o secretário-geral do Partido Socialista Árabe Sírio, né? Ahmed, o sobrenome dele é Ahmed o Vermelho, o vermelho em árabe, eu esqueci agora como é que fala, mas ele é uma lenda lá, eu não sei se já morreu, né? Faz 8, 9 anos, né? Então ele tinha já 85 na época, né? Aliás, interessante, quando a reunião a gente faz assim, ele senta numa cadeira e do lado dele fica uma cadeira mais bonita que a dele, vazia. Aí eu perguntei, mas o que é aquela cadeira? Aquela cadeira é do Dr. Bashar. Ele não está na reunião, mas ela fica lá vazia, ninguém pode sentar. Então, ele é uma lenda lá, viu? Ele conseguiu uma unidade política que eu acho que há uma estabilidade hoje. Muito difícil hoje, politicamente, quer dizer, claro, tudo pode acontecer, de repente vai lá e dá um golpe. Ali tem muitos golpes, né? Mas eu não senti, eu tive reunião com os 2 partidos comunistas, tive reunião com a central sindical, todo mundo apoia o governo. É preciso dizer que, não sei se vocês cometem esse erro, mas muita gente graduada no nosso campo, eles usam o termo guerra civil na Síria. Se vocês falam isso lá, eles ficam indignados, né? Porque não é uma luta de sírios contra sírios, é uma luta de sírios contra terroristas. 74 nacionalidades diferentes dos presos que eles capturam, que vêm de fora, financiado pela Arábia Saudita. Ele entende de arma, Farinaz, um Kalashnikov normal por aí, é mais ou menos $200 no mercado paralelo, né? Quando começa lá em abril de 2011, foi para 1.500 um fuzil, né? Inflacionou. A Arábia Saudita jogou bilhões de dólares, fala-se em 500, né? Para destruir o governo, mas não conseguiu. A Arábia Saudita está fazendo uma mudança, nós podemos até fazer eu acho que ela está se afastando dos Estados Unidos, e não estranhem se ela pedir relações diplomáticas com o Irã. Vocês sabem, né? A morte do major-general
Qassem Soleimani, né? Ele era um mensageiro, ele estava trazendo no bolso dele, ele não estava como general, ele estava lá como mensageiro, diplomata. Ele estava trazendo uma resposta do Irã. Você sabe essa história? Você sabe, Nanito? Você sabe? Sim, mas comandante... pode contar para o nosso público. Eu vou contar porque talvez muitos não saibam, né? A Arábia Saudita fez uma consulta, ela não tem relações com o Irã, mas então ela tem relações com o Iraque. Perguntou para o primeiro-ministro do Iraque se ele toparia consultar o Irã, como o Irã reagiria se a Arábia Saudita pedisse abertura de troca de embaixadores, né? E ele estava trazendo a resposta da República Islâmica do Irã. Nós nunca soubemos o resultado, mas a especulação era, sim, não tem nenhum problema, né? Mas assassinaram o cara. Então, você veja, mataram o mensageiro na guerra, na história da guerra. Eu, toda hora, leio lá a reconquista de Israel, né? O Saladin, eles conversavam o tempo todo lá, faziam... Isso faz parte. Agora, você mata o cara que veio para conversar, rapaz, é isso que o Donald Trump fez. Então, é uma situação delicada, mas eles estão estudando aceitarem yuan para a compra do petróleo. Preste atenção, se isso acontecer, é a